Nossa Nutri Dani Alencar, aqui hoje com a gente, de volta de uma viagem para os Estados Unidos. Vou entregar a Dani. A Dani trouxe de presente pra gente um pacote de chocolates. Depois ela puxa a nossa orelha, né? Então, gente, bom dia, Cacá, bom dia, Letícia, você já começa assim... É porque a gente não esconde nada dos nossos ouvintes, ainda mais essa, Dani. Tá gente, vendo, gente? Olha, tudo tem um perdãozinho, até a Nutri tá dando um chocolatezinho pra gente. Tudo com moderação, não tem problema. Você não vai ficar a vida inteira sem comer um pouquinho de chocolate, né? Eu comi cachorro quente lá nos Estados Unidos, que é super comum lá. Eu não ia deixar de comer o mais famoso, que é o Nathan's lá. E é super gostoso, na verdade. Eu tô me lembrando aqui que tem uma cena ocorrida em Nova York que viralizou um tempo atrás, que é o seguinte: são dois caras brutamontes, fortíssimos, devem ser lutadores de MMA, alguma coisa assim, e eles estão andando pela rua e alguém filmou a briga, pegou a briga, e era o seguinte: os dois andando pela rua, quando eles surpreendem o nutricionista deles, que deve ser hiper rigoroso, comendo um cachorro quente no meio da rua. E eles, mas dão uns safanões do nutricionista. Sério? Ô, pobrezinho do nutricionista, né? Não pode comer nada. Eu falei, gente, é um perigo nesse mercado. Porque assim, as pessoas, eu fico toda hora olhando, ai meu Deus, meu paciente. Porque as pessoas conferem o meu carrinho da hora que eu chego até a hora que eu vou embora. Lógico. Ô, Dani, hoje você vem pra falar pra gente a respeito de sucos, mas em especial um suco que muita gente faz uso, até mesmo visando um bem-estar, né, melhor, que é o suco de uva integral. Aquele suco, o suco de uva natural, melhor dizendo, aquele que é vendido no mercado, nas garrafinhas de vidro. Garrafas de vidro, Às vezes umas garrafas pequenininhas, outras vezes umas garrafas muito pesadas, né, que é uma característica desse suco. E as vinícolas, as grandes, tipo a Aurora, todas as vinícolas ela fazem. vende, né? Depois eu posso até explicar por que elas produzem isso. A Aurora produz demais, né? Porque na verdade é o bagaço ali da uva, né? Que faz a casca, uma né? separação. Fala e daí depois eu vou explicar Tá. pra vocês qual é a arte dessa história. Esse suco de uva integral, o que é esse suco, Dani? Então, o suco de uva integral, por que ele veio, né? E tá sendo tão consumido? Porque ele é muito natural. Aquele suco da garrafa de vidro, o ideal é sempre olhar os ingredientes para ver se eles não colocaram água, se não colocaram açúcar. Mas o ideal do suco de uva integral é que ele venha só a uva. Os ingredientes dele? Uva e ponto, tá? Então, as pessoas, elas estão começando a incluir, né? Elas estão incluindo, já incluem muito ele, justamente por ser um suco 100% natural, 100% só a fruta, sem aquele monte de conservante, de aditivo químico, de preservante. E a uva, aquela cor dela, né, arroxeada, tem um composto chamado flavonoide, são antioxidantes, né, previne o envelhecimento, previne as doenças cardiovasculares, é muito rico, né, que eu sempre falo do resveratrol, que é bom também para as doenças autoimunes. Então, além de ser um suco altamente nutritivo, é um suco muito saudável por essas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, por ser protetor cardiovascular, ajudar até na musculatura mesmo. Agora, Dani, uma dúvida que eu tenho, eu estava comentando aqui a gente fora do ar, eu acho esse suco extremamente doce, até Mas mesmo esse eu acho que talvez seja aquilo que a Dani está falando, não é, Dani? Porque alguns deles têm adição de açúcar. Né? A uva em si é uma fruta com muita frutose, né? Sim. As frutas têm 3 tipos de açúcares, mas o mais importante é que tem maior quantidade é a frutose. E aí, a uva, ela é uma fruta com muita frutose, então é uma fruta altamente doce já. Então, como ela tá ali muito concentrada, por exemplo, se você vai comer uma fruta, você não come um cacho inteiro, né? A maioria das pessoas, geralmente, não come um cacho inteiro. Mas no suco, a quantidade de uva é muito maior do que o que você fosse ingerir. É igual um copo de suco de laranja. A quantidade de laranja é muito mais, um copo de suco vão 5 laranjas. Então, a sua ingestão de frutose, de açúcar da própria fruta, é muito maior pela quantidade ali em um copo de 200 ml. Então, por exemplo, um paciente diabético, um paciente que visa mais o emagrecimento, eu sempre aconselho comer a uva e não tomar o suco. Comer as frutas e não tomar o suco. Então, o suco de uva integral, como ele é só a uva, ele acaba sendo mais doce pela concentração de açúcares da própria fruta, não que foi adicionado. Se você pega um suco de uva que ainda foi adicionado açúcar, aí é uma bomba calórica, né? Uma bomba de açúcar. Mas ainda assim, esse natural, ele é calórico? Ele é calórico. Então, para os pacientes, o que eu peço para poder fazer? E na maioria das vezes ele é muito concentrado. E aí, as pessoas que estão fazendo a live aqui no Instagram estão falando que não estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui se é alguma coisa.
Então, assim, o suco de uva integral, ele é muito calórico por essa concentração. Então, para os pacientes que querem emagrecimento, mas não querem deixar de tomar, eu peço para poder diluir. Então, colocam os 2 dedinhos dele e completa com água e com gelo. Ou o que pode fazer também é acrescentar chia ali no meio dele. Porque aí você coloca um pouquinho mais de fibra e aí você consegue retardar a liberação desse açúcar para a corrente sanguínea, entendeu? Entendi. Eu acho que isso é uma questão importante. Bom, a gente pode falar em relação aos sucos, mas essa questão da fibra, ela sempre quando existe a presença da fibra, ela ajuda a reduzir, vê se eu estou certo, a reduzir o nível calórico e também a reduzir o nível de carboidrato dos alimentos. É isso, né? Exatamente. Então, por exemplo, se você come uma fruta sozinha, a probabilidade de você sentir fome rápido, ela é muito grande. É igual um copo de suco de uva. Se você tomar um copo de suco de uva sozinho no lanche da tarde, ele vai te dar uma saciedade ali momentânea. É igual você falar, nossa, comi uma maçã, abriu um buraco no meu estômago. É porque a absorção é muito rápida. Então, quando você come, por exemplo, você tomar um copo de suco de uva associado com umas castanhas, a sua saciedade ela vai ser muito maior, porque a fibra da castanha, ela vai retardar a liberação do açúcar para a corrente sanguínea. Então, eu sempre aconselho, quando for tomar suco ou comer fruta, sempre associando com uma chia, com uma farinha de linhaça, com mix de castanhas, entendeu? Para poder você ter uma saciedade maior e essa liberação desse carboidrato, ela seja de uma forma mais lenta. Entendeu? Entendi. Eu ia só explicar, Letícia, porque eu acho que é até curioso para as pessoas entenderem. As vinícolas, principalmente, vamos pegar o caso da Aurora, que eu acho que é um bom exemplo, é a maior cooperativa. Inclusive, o suco de uva dela é muito bom, muito o suco bom. de uva integral. Facilmente se Encontrado. O enólogo é o responsável, ele é um dos responsáveis pela produção do suco de uva. É curioso você falar isso, né? Porque, teoricamente, o enólogo ele seria responsável só pela produção dos vinhos. Mas o Flávio, o enólogo, um dos enólogos da Aurora, ele tem uma tarefa que eu acho sensacional. Eu vou relatar da seguinte forma. Imagine o seguinte, ele recebe, a Aurora, ela tem de dar fim, ela tem que encaminhar a produção toda dos agricultores do Rio Grande do Sul ligados a ela. Então, por exemplo, há 2 anos atrás, ele recebeu, passei uns dias com ele lá, ele recebeu algo em torno de 55 mil toneladas de uva. 55 mil toneladas de uva. Nossa, é muita uva. É muita uva. E, ao receber essas uvas, ele classifica aquela uva que serve para ele fazer vinho e as uvas que vão ser encaminhadas para se fazer suco. Porque tem muita gente que acha mesmo que o suco de uva é como se fosse um subproduto do vinho, né? Ou vice-versa. E não é. As vinícolas, elas realmente fazem uma separação. Aquelas uvas que não servem para se fazer vinho, são muitas uvas, né? A especificidade da uva com que é feito o vinho, ela é bem grande. E tem as outras, que são encaminhadas mesmo para se fazer o suco. Por isso que esses sucos que normalmente são ligados à vinícola têm essa qualidade alta. Porque não é uma questão ali de você fazer o suco com um subproduto. É com a própria uva. É com a própria uva, entendeu? Realmente ele é muito saudável, o suco de uva integral. Se a gente for pensar nesses sucos industrializados aí de caixinha, cheio de aditivo químico, cheio de conservante, aqueles sucos em pós que a gente já falou aqui, né, que é Clyde, né, é um suco muito mais nutritivo. Não vamos entrar de novo, porque teve um dia que armamos uma grande confusão. A Lê não tava, era o Leandro. Quando a gente chegou e foi falar mal. E a Daniela vetou o suco Clyde. Os Letícia. Sucos em pó. Não tomem. Os que suco da vida. Então, assim, ele é muito mais nutritivo. Então, se você for pensar num suco mais saudável, seria o suco de uva integral. Lembrando que é um suco mais, apesar de ser muito nutritivo, ele é calórico. Pacientes com diabetes ou com alguma resistência à insulina, alguma restrição ao consumo de açúcares, deve ter muito cuidado com o consumo. Dani, tem uma pergunta aqui para você. Já a gente volta também com outras questões a respeito do suco de uva. Você também, Cacá, vale para você. O Alisson, ele está perguntando o seguinte: gente, uma vez eu tomei uma garrafa desse suco de uva integral com a minha esposa
e me deu ressaca, como se eu tivesse tomado vinho tinto. O que é disso? Ele Eu acho que talvez tenha sido pelo excesso de açúcar, não sei. Talvez. Então, o que pode ter acontecido? Ele pode ter aumentado, ele pode ter tido até uma hipoglicemia, né? Porque como ele aumentou muito a quantidade de açúcar na corrente sanguínea dele de uma vez, quer dizer, ele teve uma hiperglicemia, ele pode ter tido uma queda abrupta da glicose na corrente sanguínea. E ele tem aquela sensação de cansaço, de sonolenta, de uma hipoglicemia mesmo, aquela sensação meio que de desmaio. Pode ter acontecido isso, como a carga de glicose, de açúcar foi muito grande, ele pode ter tido uma queda abrupta dessa glicemia aí dele. Ô Dani, o Tarcísio pergunta, não sei o que é, você explica pra gente também o que é isso. Dani, pode-se tomar o Psyllium Husk com suco de uva? O que é isso? Pode. Então, o psyllium, ele é uma fibra, ele é de uma fruta, né? Ele é uma fibra. E aí, ele é muito bom até para ser usado em preparações mesmo. Você está adicionando num pão, num bolo. E você pode estar usando o psyllium como fonte de fibras também, junto com o suco de uva. Não tem problema nenhum. Olha aqui, ó. Você falou nessa questão do suquinho. Ai, meu Deus do céu, vai começar. Não, mas tem um aqui que tá te defendendo. Ai, que bom. De química, inclusive. Ai, que lindo. Obrigada. Nosso ouvinte, o Marcos Pinheiro. Fala, Marcos. Sou químico. Por favor, nunca consumam suco em pozinho. É só problema. Band News, estamos aí. Eu espero que meu pai esteja ouvindo isso, porque cada sabor diferente que ele vê no supermercado, ele compra. Muito saquinhos. Sério? Ele gosta de procurar... sim. Espero que ele esteja ouvindo esse comentário. Então, gente, o suco, na verdade, aquilo ali é tudo menos suco, né? Ele é você se enganar, corante, na verdade, né? Agora, Corante, sabe conservante. que tem muita gente que usa esses sucos em pó para vender, por exemplo, em pastelarias, em bares. Aquelas máquinas que ficam girando ali. Teve até um ouvinte que ele, da última vez, ele nem se identificou e tal, que ele falou que na empresa dele é servido esses sucos. Então, muito comum também. É muito comum porque ele tem um custo baixo, né? Então, é um produto que tem um custo muito baixo. Então, você acaba... Mas, assim, gente, entre tomar um suco Clyde, toma uma água. É a melhor opção, assim. Ou você pode fazer também água saborizada, levar pro trabalho, colocar umas rodelas de limão, de laranja na água, colocar umas folhas de hortelã e fazer essa água mais saborizada. Uma saída rápida, né, Dani? É sempre água com limão, né? Água com limão. Coloca um adoçante até. Se você quiser, você não aguenta. Porque, normalmente, quando você toma água com limão, se a água, principalmente se a água for uma água com gás, se você está, por exemplo, tá numa refeição, água com gás e limão é uma saída, que é muito mais Tem nutritivo, uma na pergunta verdade. aqui também, Dani, a respeito do suco de uva ainda. Ele traz algum benefício para o sistema cardiovascular, o integral? Sim, muito. Justamente pela questão dos flavonoides, dos antioxidantes, né, que eu citei, né? O próprio resveratrol é algo que a gente usa até na nutrição, dependendo do grau do paciente de algum comprometimento cardiovascular, ele em extrato ou em cápsula. Então, assim, ele tem uma proteção cardiovascular por ser antioxidante, anti-inflamatório muito grande. Então, assim, ele é muito nutritivo. E, inclusive, porque são as mesmas propriedades da uva que a gente tem, inclusive, no próprio vinho, né? Existe o resveratrol em cápsula, existe ele líquido. Que é o líquido, que é o que tem... porque, na verdade, o resveratrol é uma propriedade que a gente tem na uva devido às cores. Porque cada alimento ele tem uma cor justamente pelas propriedades. Por exemplo, a laranja, a cenoura tem o beta-caroteno, que também é antioxidante, também é anti-inflamatório, ajuda no bronzeado. Então, por isso que a gente pede para fazer um prato colorido. Justamente para você ter várias propriedades diferentes de acordo com a cor do alimento. A cor do alimento, ele quer dizer muito sobre um alimento. Sim. O açaí, por exemplo, tem muito antioxidante, anti-inflamatório, justamente pela cor, a jabuticaba. Então, é justamente por esses antioxidantes, esses anti-inflamatórios aí, os flavonoides. O Wesley traz uma boa também, um questionamento dele. Ele fala, ele adora suco de uva, tanto tinto quanto branco, que está sendo vendido agora muito suco de uva integral. Sim, branco, né? Lógico. De uns meses para cá. Está, inclusive, se tornou muito mais em conta esse tipo de suco. E o branco, hein? Ele tem alguma diferença do suco de uva tinto integral? Então, o suco de uva integral, o tinto, até porque eu estava citando, falando sobre a cor, então ele tem o tinto, o vermelho, o arroxeado, ele tem propriedades muito mais anti-inflamatórias, antioxidantes e mais. Tem o resveratrol, que a gente já não tem tanto essa presença no branco. Então, o suco de uva integral, derivado das frutas, das uvas, né, roxas,
né? Ele é muito mais nutritivo, ele tem propriedades muito mais anti-inflamatórias do que o do vinho, do suco de uva da uva verde aí, da uva branca. Tem mais uma pergunta, o Thiago Matias, essa daqui também bem interessante, assim como todas aqui. Vai lá, Thiago. Lúcio, bom dia. Há uma diferença entre você processar uma fruta natural no liquidificador e tomar? Alguma diferença na propriedade dela quando ela é processada no liquidificador? Já me falaram que tem. Acho que é em relação a comer, né? Não, ou, tipo assim, acho que a laranja, né? Ou espremer, faz o suco na laranja, ou... Não, eu acho que ele está falando o bater seguinte, no se existe liquidificador. uma diferença entre você comer mesmo A uma fruta ou você processar a fruta e tomar o suco da fruta. Vamos pegar uma maçã. Se existe uma diferença entre você comer uma maçã ou fazer um suco abacaxi, de maçã, né, que geralmente você faz processado, só por de exemplo. o que a gente precisa ficar atento é assim, com a questão de coar, Uhum. né? Então, assim, quando você coa, você perde muita fibra. E a gente tem muitas propriedades nutricionais na casca, a gente tem muita fibra na fruta. Então, quando você faz um suco, o ideal é que você não coe ele. Não tem problema, você pode... a questão do suco é justamente a quantidade, porque quando você faz um suco de maçã, para você conseguir ter a quantidade de suco, é muito maior do que se você comesse a maçã. E o ato de você estar mastigando, isso ajuda também na saciedade, do que você estar só engolindo. Mas se você pegar uma maçã e processar ela e bater ela uma única maçã, você comer ela inteira e você processar e comer ela com casca e tudo, não tem problema nenhum. Se for uma maçã in natura e você bater ela ali, comer com casca e tudo, uma única maçã, não tem diferença assim. Agora, se você faz um suco e vai comer horas depois, ou você quer congelar, você tem uma perda nutricional, mas é uma perda muito pequena diante de ter que tomar um suco de caixinha. Já que a gente está falando de suco, e aqueles de polpa congelados? Então, aí tem que ver, eu tenho algumas pessoas, tem até alguns fornecedores que eu trabalho com eles, assim, que eu indico, que é só a polpa mesmo da fruta. Então, certo. Pega os morangos, congela todos os morangos ali, até por uma questão de praticidade, por não estragar. Por exemplo, morango, abacate, são frutas que estragam muito rápido. Uhum. Então, se for a polpa da fruta, só a fruta, se não tiver adicionado ali açúcar nem nada, não tem problema. A perda nutricional no congelamento, há uma perda, mas não é uma perda tão significativa quanto deixar de tomar, por exemplo. Eu vou deixar de comer um morango porque ele está congelado e vou comer uma coxinha, vou comer um chocolate. Então, assim, muita gente justifica, mas é porque eu tenho que congelar, perde nutrientes. Então, assim, perde, gente, mas não é uma quantidade tão grande do que você deixar de estar consumindo. Então, o ideal é que você compre a polpa congelada, de preferência a polpa orgânica, né? E que tenha ali só a fruta, nem que seja uma fruta mais macerada ali, né? Porque geralmente para eles fazerem a polpa, eles maceram ali a fruta. Não tem problema desde que seja só a fruta mesmo. Posso fazer uma outra pergunta agora que não tem nada a ver com suco? Vai lá. Você foi para os Estados Unidos, foi passar por uma semana lá, imagino que tenha passeado, comido cachorro quente. Comigo. Mas eu vou te perguntar a respeito de novidades que você encontrou por lá. Então, os Estados Unidos agora, eles estão com todos os locais, por exemplo, a gente foi comer num local que ele tinha sanduíches prontos, a gente tinha uma saladeria dentro do próprio estabelecimento e uma parte de doce. Então, assim, eles estão com uma visão muito mais focada na questão alimentar. Eles têm uma rede lá, que eu até tinha citado, que é a Whole Foods, que eles têm uma parte muito orgânica. Então, assim, tem um adoçante novo que eles estão utilizando, que eles estão associando o stevia, que é um dos adoçantes que eu indico, com a talmatina, que é um adoçante natural. E essa junção, ela tá tirando o amargor do stevia, que muita gente reclama. Uhum. Então, assim, é uma tendência nova, essa junção de adoçantes saudáveis, né? O ideal é não adoçar com nada. Mas essa junção de tentar pegar um sabor que é um pouco mais ameno de um com o outro está sendo muito utilizado. E está sendo muito utilizado também lá chás. Então, chás para melhorar a qualidade do sono, chás para poder ajudar a fazer essa parte de tirar a retenção hídrica, desinchar realmente, né? Então, os chás para propriedades de questão cardiovascular, de dores articulares. Então, os chás lá, eles estão sendo muito utilizados para
prevenção de doenças. E amenizar mesmo os sintomas do dia a dia. E essa junção também que eu vi muito lá de vários tipos de adoçantes que são considerados mais naturais, para poder estar minimizando os sabores, as pessoas estarem se adaptando mais do que estarem utilizando esses adoçantes artificiais, a base de aspartame, ciclamato, sacarina, que são aqueles adoçantes mais químicos, que são ruins. Maravilha. Então, Dani, deixa suas redes sociais, seus contatos aqui pra gente, para os ouvintes agora também te monitorarem na rede social. Olha o que a Nutri tá comendo, o que não tá comendo. Inclusive, quando eu tava lá viajando, eu fiz vários stories lá de dentro para as pessoas estarem conhecendo mesmo, né? Os produtos. Então, assim, o meu Instagram é @DRA de doutora Dani Alencar. O Facebook é nutricionista Dani Alencar. E o telefone para marcação de consulta é o 988-02-5388. Repita. 988-02-5388. Maravilha, Daniela. Intervalo, Letícia.